Eu sou a Sueli Marcolino, tenho 58 anos, moro em Maringá, no estado do Paraná, sou professora da Rede Estadual de Educação e hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês, dar o meu depoimento do processo terapêutico pelo qual eu passei com a Vivian Henk. Antes do processo terapêutico, a Sueli era uma pessoa muito negativa, uma pessoa muito controladora, uma pessoa extremamente estressada, que criticava, não compreendia muito bem os outros. Então era uma Sueli que vinha já de um longo período e que nos últimos tempos foi se agravando mais. A forma como eu percebia o mundo, eu vivia sempre no futuro. O futuro era um lugar que me traria a felicidade, então eu vivia sempre trabalhando muito, fazendo muito, por conta de conseguir encontrar essa tranquilidade e essa paz. Quando eu iniciei o processo terapêutico foi bem difícil a gente se deparar conosco, a gente compreender tudo aquilo que começa a repercutir na nossa vida. Durante o processo terapêutico, eu fui percebendo, descobrindo, tendo insights e, acima de tudo, vendo que eu poderia mudar, que aquilo que eu estava vivendo podia ser diferente, podia ser mais tranquilo, podia ser mais leve e isso me fez muito bem. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar da minha filha, que também passou pelo processo terapêutico com a Vivian, e minha filha era uma pessoa extremamente depressiva, ansiosa, tomava muita medicação, com uma autoestima muito baixa, insegura diante das situações da vida, e ela estava passando por todos esses problemas. Depois do processo terapêutico, já durante o processo terapêutico, a Carolina, ela parou de tomar as medicações, e isso para mim foi tão importante, tão significativo, tão vitorioso, que me faltam palavras para eu explicar o sentimento que eu tenho e a gratidão que eu tenho à Vivian por ter me apresentado esse processo. Depois, eu encerrei o processo há pouco tempo, então hoje eu sou uma pessoa que me conheço melhor, que consigo já observar as situações e as ações que eu vou fazer, se elas são benéficas ou não. Eu me tornei mais produtiva. Eu tinha muito medo, muita insegurança em gravar vídeos, em estar falando assim, com as pessoas, mas depois do processo isso tudo está ganhando uma outra dimensão. E eu costumo dizer, que a minha vida é haver e dever, antes da Vivian e depois da Vivian, porque a transformação ela é gigantesca. E hoje eu sei que ela não é nem 1% do que eu ainda posso vir a ser, Então isso para mim é muito gratificante. E essas experiências que eu tive comigo, com a minha filha, com o meu marido, que também passou pelo processo, com a Vivian, é tão gratificante, é tão maravilhosa que, faltam-me palavras para descrever, porque é muito bom você olhar para o seu filho, e ver que ele está deixando de tomar remédio. É você olhar para si mesma e perceber que você está vivendo de uma forma mais leve, mais feliz. E isso foi tão grandioso na minha vida que eu indico a Vivian e o processo terapêutico para todo mundo que eu converso. Todo mundo que a gente encontra, que nos diálogos,
acabam mencionando algumas situações parecidas com as quais eu vivi, e aí eu falo, gente, vocês precisam conhecer a Vivian. Gente, vocês precisam passar pelo processo terapêutico. É transformador. E quando você transforma, liberta. E é assim que eu me sinto, uma pessoa livre, uma pessoa que não está mais amarrada nas questões ruins, eu vou chamar, né? Mas não gostaria de falar que é ruim, não, né? Mas nas questões quando a gente tinha um processo de evolução ainda menor, né? Quando a gente não se autoconhece, quando a gente não procura saber quem a gente é, por que é que nós estamos aqui no mundo, qual é o nosso propósito, né? Então, descobrir tudo isso é maravilhoso. Muitas pessoas daí me perguntam também, né? Sueli, como é que... e o valor disso, né? Olha, o valor, se comparado aos benefícios que a gente tem, ele é irrisório. Eu acredito, e agora eu falo, todo mundo deveria passar pelo processo e todo mundo deveria conhecer a Vivian. A Vivian apresenta o processo pra gente de uma forma tão encantadora, tão linda, que a gente se encanta pelo processo e a gente vai caminhando com ela e a gente sequer percebe, né, o passar do tempo. E quando termina, foi muito engraçado até, né? Quando o processo da minha filha terminou, ela levou um choque. Ela dizia assim, meu Deus, mas já acabou? Eu quero continuar. Então, vindo de uma jovem, né? Isso demonstra muito o quão é importante e o quanto a Vivian é preparada para trabalhar com as pessoas, com a gente, essa transformação. Eu sou eternamente, extremamente grata por ter podido viver essa experiência, por ter passado pelo processo terapêutico e por ter trazido à tona uma Sueli muito melhor do que a Sueli de antes. Gratidão, Vivian, um beijo grande e você tem todo o meu respeito. Um beijo, fica com Deus.